E aí, zeferinos? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que, enfim, já há um tempinho, deve ter o quê? Uns 2, 3 anos, eu levantei essa bandeira no Facebook e esses dias eu recebi por um WhatsApp um texto, não só um, vários amigos me mandaram, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre... Será que fotógrafo de casamento pode comer no casamento? Será? Ou será que a gente tem que trabalhar várias horas sem comer nada? Roda a vinheta que vocês vão entender isso tudo aí. Uou! Começando do começo, né? Vamos começar do comecinho. Eu sou fotógrafo de casamento há quase 10 anos. E nesses 10 anos, eu posso falar que tem muita história e tem muita situação, assim, no comecinho, eu não tinha nem contrato. Aí depois tinha um contrato de uma página. E aí, a cada casamento, parecia que eu tinha necessidade de colocar mais uma cláusula no contrato, para me proteger daquilo que tinha acontecido. E por aí foi, hoje em dia o meu contrato de casamento tem 2 páginas inteiras. E uma das cláusulas que é muito chato colocar, porque era para ser óbvia, é que a minha alimentação e da minha equipe é responsabilidade do contratante. Então quer dizer, dos noivos que estão me contratando. E por que eu coloquei essa cláusula no contrato? Porque em alguns casamentos acontece que o buffet acha que você não precisa comer. Ou então talvez o cerimonialista acha que você comer durante o casamento é feio. O que os convidados vão pensar? Outra coisa é que, sei lá, o fotógrafo não está ali para comer, ele está ali para fotografar. E outras coisas. Mas eu coloquei essa cláusula no meu contrato porque num casamento que a gente viajou para fotografar, eu simplesmente chegou a hora dos noivos irem comer e eu fui falar com o buffet e falei assim, olha só, você tem como preparar, trazer alguma mini porção, alguma coisa para mim, para minha equipe comer? E a pessoa falou, não, eu não posso servir agora. E eu falei assim, ué, mas o ideal seria agora, porque os noivos estão comendo e é um momento que não está nada acontecendo. Se os noivos estão comendo, era o momento ideal para todo fotógrafo de casamento comer. E aí, resumindo, ela me negou comida e os garçons desviavam da gente durante o evento inteiro. Resumo da ópera, a gente ficou horas sem comer, eu não tenho hora no contrato, e por conta disso eu desabafei na época no Facebook, não falando o nome do buffet para preservar, porque mesmo eles agindo dessa maneira, eu acho que eu tenho que manter a minha ética de não ficar falando mal, sei lá, citando nomes e por aí vai. E eu sabia que ia ser óbvio, que muitas pessoas já deveriam ter passado pela mesma situação com esse buffet de Niterói. E aí eu escrevi no Facebook e muita gente se sensibilizou. E na época, com esse meu testemunho, eu consegui educar e fazer com que vários fotógrafos cobrassem isso também. Porque não só o fotógrafo, mas eu acho que todo prestador de serviço, porque nada mais é que quando você está prestando serviço para alguém, você é um prestador de serviço, então a cerimonialista, o garçom, o segurança, enfim, todo mundo que envolve na dinâmica do casamento é um prestador de serviço para aquele evento acontecer. E eu acho que é um absurdo as pessoas ficarem sem comer, porque a gente não está ali comendo como um convidado, curtindo a festa, a gente está comendo para se manter em pé, para se manter forte, para a mente pensar e você ter força para fotografar aquele casamento, ficar horas em pé. E aí, com esse meu depoimento, eu recebi vários e-mails e vários comentários na época de outros buffets de Niterói e falando, cara, muito legal isso que você fez, muita gente apoiando e tudo. E aí, por coincidência, esse assunto voltou à tona essa semana. Eu recebi vários links desse texto, que quem fez o texto foi o Brigadeiro Filmes, que é uma empresa de fazer filme de casamento, e o tema do vídeo deles é Por que comemos embaixo da escada. E o texto é super bacana, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler o texto. Eu achei que a pessoa foi super feliz da maneira como escreveu, e fala exatamente de um casal de noivos
que a preocupação maior deles na hora de organizar o casamento era simplesmente ter uma mesa destinada aos fotógrafos que iam registrar esse momento tão importante, e todo aquele dinheiro investido, o que a gente lembra, o que a gente guarda, tirando a memória, né, óbvio, é as fotografias e o vídeo do casamento. E a preocupação desse casal era simplesmente se o fotógrafo ia sentar alguns minutos durante o trabalho dele para comer. E esse casal que ele cita no texto, ele deixou ele cancelou o contrato com uma cerimonialista porque achou um absurdo ele se preocupar com isso, e ele achou o cúmulo contratar alguém que não se preocupasse com quem também está prestando serviço. É aquela história, um prestador de serviço não se preocupar com outro prestador de serviço. Vai entender, né? Ele arranjou outra cerimonialista, esse casal, e ele percebeu que não era o fato de uma cerimonialista agir dessa forma, de não se preocupar, era um fato geral da política. E aí, nesse texto, ele fala sobre uma questão que eu sempre me preocupei, que é a questão de você falar bom dia, boa tarde pro porteiro do seu prédio, você agradar quando tem alguma reunião na sua casa, alguma festa, não custa nada você oferecer um lanche pro porteiro, que às vezes teve um trabalho dobrado porque recebeu mais gente no seu prédio por conta do seu evento. Às vezes um prestador de serviço que vem consertar o ar-condicionado ou alguma coisa na sua casa. Tem gente que não oferece água, não oferece para ir no banheiro, não oferece nada, não oferece uma cadeira, não oferece o que está comendo. Fica com nojinho de oferecer no copo que você vai beber. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos ser mais generosos com isso e pensar que, assim, eu, no caso, eu sempre tive essa preocupação, meus pais sempre me ensinaram isso, de você agradar, assim, todo mundo que sempre trabalhou com a minha família, assim, a minha babá, as moças que trabalhavam na minha casa, sempre comeram da mesma comida que a gente, sempre, sabe, nunca teve esse problema de essa comida é para uma pessoa, essa comida é para outra. E é isso que acontece nos eventos. No meu caso, assim, de situação, assim, que já aconteceu comigo, aconteceu esse caso, que foi num casamento que a gente estava viajando e que era muito complicado, que não tinha nada pra gente comprar enfim. Já teve casos com amigos meus que eu já ouvi falar que tipo, teve um casamento super chique, as pessoas tiveram que sair do lugar para comprar um salgadinho, uma pizza, sei lá o que. Quantas pessoas pedem pizza? Eu acho vergonhoso você tá num casamento e chegar uma entrega de pizza para um fotógrafo, né? Tipo, pelo amor de Deus. Hoje em dia todo mundo sabe que é muito caro casar, a indústria do casamento super inflou. Hoje em dia não é mais barato como era antigamente. E eu acho que é tão pouco, né? Eu acho que quando você contrata um serviço de buffet, pelo menos no nosso caso, no nosso casamento, a gente contratou um serviço de buffet para 150 pessoas e não foram essas pessoas todas. Então, assim, sempre, nunca vai todo mundo que está na lista de convidado, nunca. Se você fecha um buffet para 500 pessoas, vão ali, sei lá, 400 e pouca. Então, essa margem de erro não custa nada. Eu acho que é pensar muito pequeno em negar a comida. Mas voltando para os meus exemplos, porque esse vídeo é em relação ao que eu já passei, eu acho que, enfim, acho que muita gente que assistir esse vídeo vai levar um susto e vai falar assim, cara, isso existe? Existe. E assim, não é uma coisa que, se você bater um papo com um fotógrafo, você vai ver que isso existe muito mais do que vocês possam imaginar. E aí teve um casamento que foi muito engraçado, que tinha um buffet atrás de uma cortina separado, que era o buffet para a equipe de fotógrafos, cinegrafistas e cerimonialistas. E era uma comida meio bem diferenciada, assim, tipo, era até estranho ver uma comida. Não fica pensando que eu tô falando de comida, assim, poxa, mas é uma comida. Mas não é esse ponto que eu tô querendo falar. Tipo, hoje em dia acho que ainda ia ser pior, porque hoje em dia a gente come uma comida balanceada, a gente fez reeducação alimentar, então a nossa comida geralmente tem proteína e salada. E geralmente quando eu falo uma comida meio engraçada, é quando ela não existe uma salada, não existe uma proteína, não existe, sei lá, um samba do crioulo doido. E aí eu fui nesse buffet atrás dessa cortina, e aí eu sem querer falei assim, caramba, que comida engraçada pra estar aqui. E aí a noiva estava do outro lado da cortina, e ela ouviu, e ela abriu a cortina e falou assim, pera lá, não, essa comida tá muito ruim, Paulo, come lá no buffet. E aí assim eu fiz e comi. E tirando isso, já tiveram um exemplo de estar no casamento e o buffet ter feito macarrão com salsicha para a equipe que trabalha,
macarrão com salsicha. É muito bom, muita gente gosta, mas assim, vamos combinar que, tipo, um casamento que a noiva gasta no mínimo 100 mil reais em flores, o fotógrafo que vai registrar isso tudo vai comer macarrão com salsicha? Se eu quiser comer macarrão com salsicha, eu como na minha casa. Não vou comer num casamento que eu tô trabalhando, entendeu? E isso não vai me sustentar. E que mais que teve? Teve um casamento também que era super chique e super naná, e aí eu cheguei, era uma casa dos noivos, e aí eu cheguei e falaram assim, você vai almoçar agora porque a moça que trabalha na casa fez um macarrão com carne moída pra vocês. E aí eu falei assim, oi? Foi exatamente essa a minha resposta, oi? E aí, resumindo, nesse caso, eu expliquei que, tipo, a minha equipe não ia comer só macarrão com carne moída, macarrão com salsicha, e não aprendendo com esses milhões de exemplos que já aconteceram comigo, eu não incluí ainda uma cláusula no contrato, mas vai entrar no contrato dizendo: agora a alimentação da minha equipe é a mesma dos convidados do casamento. Por que isso? Porque eu acho o seguinte, as pessoas não estão nem aí se você tem alguma restrição alimentar. Não é para ninguém criar polêmica com esse vídeo e tal, mas assim, até no próprio texto, vou te dar um exemplo, que eu super me enxerguei com os exemplos e aspas, e eu super me identifiquei, falei assim, caramba, será que eles pegaram as minhas aspas? Então vamos lá. Se for se servir no buffet, seja discreto para que os convidados não fiquem constrangidos. Infelizmente não tem cadeira, mas vocês podem sentar ali no chão. Come ali que tá mais escurinho, porque fica tão chato os convidados verem que vocês estão comendo no prato descartável. Chega a ser hilário. A gente só pode disponibilizar um prato para vocês, de um menu de degustação de 7 pratos, ou seja, comemos 2 ravioli. O nosso buffet é muito caro, por isso trouxemos uma marmitinha para vocês, com um PF de um bar próximo ao local do casamento. O buffet que eu contratei é muito caro, mas vai ter um arroz com frango lá para vocês comerem. Os noivos não contrataram alimentação para vocês, mas vocês podem pedir uma pizza. Vocês têm que andar sempre com barrinhas de cereal na mochila para garantir que não vão ficar com fome no casamento. Isso já é fato, a gente sempre leva alguma comida, um sanduíche, porque vai lá saber e assim, imagina, no meio do casamento você encheu o saco dos noivos, num momento tão feliz, você corre pro cerimonial. Teve um casamento que eu corri pro cerimonial, eu falei assim, olha só, o buffet não tá querendo me servir. Aí o cerimonial falou, olha, ele não serve para ninguém, a gente indica ele, mas a gente traz nossa própria marmita. Gente, tem algo de errado. Um cerimonial que indica um buffet que não serve comida nem para eles. Continuando. Comida para fornecedores só no final da festa, se sobrar. Esse texto é bem longo e é bem bacana. O que eu posso falar é o seguinte. Você ser bem tratado num casamento, eu acho que o trabalho fica tão bacana, assim, né? Tipo, todo mundo trabalhando em equipe. Eu acho que os noivos só têm a ganhar e eu acho que alguns noivos também poderiam começar a parar para pensar nisso. Será que a equipe que eu escolhi para formar esse time dos sonhos vai trabalhar e vai se alimentar e vai ter uma qualidade bacana? Tipo, geralmente eu sempre falo, pede uma indicação pro fotógrafo que você contratou do vídeo, porque é super bacana os dois já terem trabalhado juntos para ter uma sintonia, porque se não tiver uma sintonia, cria aquele clima, é um querendo competir com o outro, e um empurra no outro, um passa na frente do outro. Isso não é bacana. Isso não é bacana, a gente enfim, isso aí é um papo para um outro vídeo, que eu tô pensando em fazer agora, uma série de casos e acasos na fotografia de casamento. A pessoa que é super bem tratada do começo ao fim vai se entregar ainda mais de corpo e alma para fazer aquele casamento ser mais especial e vai se entregar ainda mais. Eu sempre me entreguei, a gente não tem hora no contrato, então a gente rala muito. Eu sempre lutei para ter um trabalho de qualidade e assim, de lutar mesmo por uma foto bacana, mas é complicado, né? Você ficar horas sem comer, com dor de cabeça, blá, 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 blá. E enfim, esse vídeo é só para alertar os noivos, as equipes. Assim, no nosso casamento, a gente fez questão de escolher um buffet que fosse super bacana, porque como a gente trabalha com casamentos, a gente já viu milhões de casamentos e a gente tinha várias opções.
E a gente escolheu o buffet do Rapa Nui, de Niterói. Tem a Maria Amélias, que é incrivelmente ama, trata os fotógrafos super bem, toda a equipe do casamento. Tem milhões de buffets em Niterói bacana que eu conheço do Rio, que tem essa política. Tem a Mayumi do japonês, que tem o melhor japa de Niterói, enfim. É só para mostrar que, assim, tem muita gente bacana ainda no mercado e que acredita nesse sucesso em equipe. E aí o pior de tudo é, às vezes, aquele buffet que te negou comida ainda tem a cara de pau de pedir a foto do buffet. E aí, gente? A gente manda foto pro buffet? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem algum caso, se você é fotógrafo, se você é cinegrafista, cerimonialista, enfim, dê sua opinião pelo vídeo. Se você é noiva, se vai casar, tenta escolher uma equipe que vai trabalhar realmente em equipe e vai fazer jus a esse título. E assim, acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal se esse é o primeiro vídeo. E um grande beijo!